Vamos iniciar aqui a palavra de Deus, trazendo para vocês aqui a palavra que o Senhor Jesus falou em Mateus 10, 34. Ele diz assim, aliás, 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Ponto e vírgula. Aí ele faz uma pausa. Não vim trazer paz, vírgula, mas espada, ponto e vírgula. Então veja bem, antes, no versículo 30, ou no versículo 31, ele diz assim, não temais, mais vale vós não temais, mais vale vós do que muitos passarinhos. Mas por que Jesus estava falando isso? É porque ele estava fazendo um discurso. Diz aqui, no início do discurso, Jesus estava falando, diz assim, a missão dos 12 discípulos, os primeiros discípulos. Ele estava passando para ele as ordens, passando para ele as instruções, o poder. Então ele estava dando a sua instrução. Ele diz assim, versículo 24, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu, o pai de família, quanto mais os seus domésticos. Então, quer dizer, são as piadas que as pessoas ficam jogando indireta e aquele negócio. Então, Jesus dá um alerta, olha, se eles falam mal de mim, se eles me acusam disso, aquilo outro, então isso o que acontecer com vocês é normal. Então ele diz assim, portanto, versículo 26, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de se saber. Quer dizer, no reino de Deus não há nada oculto que não há de se saber. E nós estamos já atravessando já esses dias. Quer dizer, esses dias que você não pode sair na rua, você não pode nem se coçar, porque você não tem privacidade. Alguém está te olhando. Então é o seguinte, se no reino do mundo, nas coisas visíveis, está acontecendo assim, quanto mais as invisíveis. Então, quer dizer, mas Jesus nos dá essa firmeza. Portanto, não temais, portanto, não os temais, versículo 26, porque nada encoberto que não haja de se manifestar, se revelar, nem oculto que não haja de se saber. E ele diz, versículo 27, o que eu vos digo em treva, quer dizer, o que eu vos digo escondido, assim, oculto, só entre quatro paredes, então dizeis abertamente. Então ele diz, e o que vocês pregar, falar entre quatro paredes, pode falar perante o telhado. Pode subir no telhado, né? Como não tinha microfone naquele tempo, então vocês podem subir no palanque e gritar de voz alta. Aquele que vocês falou cochichando nos ouvidos. Porque não há nada encoberto e não há de se vir saber. Então nós estamos já atravessando esses dias. Atravessando não, está sendo implantado já esses dias, né? Por isso nós sabemos que o reino de Deus já é manifestado em toda a terra. Basta para tanto os servos de Deus passar a mão nessa espada e guerrear. Então ele diz assim, versículo 28. Estou lendo Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno.
o corpo e a alma, quer dizer, não adianta ficar com medo dos homens e tal. Então, não se vende dois passarinhos por um centil. Essa é uma comparação, uma parábola. Ele diz, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Então, ele diz, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mas não temais, pois, mais vale vocês do que muitos passarinhos. Quer dizer, vocês estão sendo monitorados, vigiados a todo momento. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, não tenha vergonha de dizer que eu sou crente, não tenha vergonha de dizer que você aceitou Jesus. Então, porque se você tiver vergonha, então você está fazendo barreira para ser abençoado. Então diz aqui o versículo 32 de Mateus 10. Portanto, qualquer que me negar, portanto, qualquer que me confessar é dar bom testemunho, é falar para os vizinhos, para o primo, para a prima, para o irmão, para a irmã, para o vizinho da direita, da esquerda. Você não pode, não, mas que o pessoal vão criticar, eles vão me criticar, eles vão zombar, e vão começar, não vou aguentar, vou acabar saindo fora, né? Então, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Então, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Quer dizer, você vai orar e não vai acontecer nada. Porque você tem vergonha de assumir a posição que você é. Então ele diz assim no versículo 34, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então, aí está. Eu aconselho, estou sempre aconselhando todo mundo a ler a Bíblia. Tendo esse cuidado de ler a Bíblia, porque o próprio Jesus, ele promete, em João 14, versículo 23, se vós... Não. Perguntado por Judas, 14, 22. Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará. E viremos para ele, e nele faremos morada. Se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Ou se você tiver fé, e não duvidar no seu coração, pode até dizer para este monte, ergue-te daí, passa para acolá, crê somente que se fará e será feito. Aí ele disse, e nada vos será impossível. Oh, glórias a Deus! Então, eu tomando posse dessas palavras que eu li, não é que alguém falou para mim, eu li, descobri na Bíblia, eu cheguei à conclusão que o mundo pode ser mudado. Pode ser mudado, só depende muito da nossa fé. Só depende muito da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Porque não é nós, não é o nosso poder da mente, o poder da nossa palavra que vai remover montanha de problemas. Quem remove é a palavra de Deus. A confiança que temos nele. Ele promete e faz. Ele promete e cumpre. Então, aí está. Foi na década de 89 para cá que eu tomei conhecimento dessas palavras e eu comecei a assumir exatamente aquilo que Deus promete. Então, veja bem, a minha experiência com o poder de Deus, com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, foi muito forte, tocou muito forte no meu coração. E eu vou dar um pequeno testemunho, porque não tem muito tempo. Na época em que eu fui curado, né? Eu ainda passei alguns tempos ainda. Eu creio que mais ou menos uns 7 anos para mim poder vir assumir a ler a Bíblia, né? Mas quando eu li a Bíblia, eu fui descobrindo estas palavras, essas promessas, eu cheguei à conclusão que o mundo está dependendo dos seus servos. Porque se nós assumisse a responsabilidade
que Deus dá para nós, então as coisas seriam diferentes, as coisas mudariam, porque a própria palavra de Deus, ela diz aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim, de sorte que somos embaixadores de Cristo. O que é embaixadores? Embaixador é aquele que representa, ele assume, né? Então o Brasil tem um embaixador lá em Israel, o Brasil tem embaixador não sei aonde, tal, Portugal, quer dizer, o embaixador, ele representa o presidente. Então está lá para resolver algumas causas, né? Transmitir, levar e assim por diante. Então o embaixador, ele tem uma certa autoridade. Então Paulo diz assim, ó, de sorte que somos embaixadores, como se Deus por nós rogasse. Quer dizer, Deus deu essa autoridade para nós. Está lá em João capítulo 17, que ele diz, eu não rogo somente por este, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então diz aqui o versículo 20 de 2 Coríntios. Rogamos-vos, pois da paz de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, ponto e vírgula. Para quê? Para que nele fossemos feitos justiça de Deus. De modo que aquele que lê a palavra de Deus, que crê, que assume a palavra de Deus, como Jesus disse, vós, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Então esse recebe a autoridade. Esse tem autoridade sobre todo o mal. A autoridade como um juiz, como um embaixador de Cristo, resolvendo as coisas aqui na terra. Então existe o juiz, que é o juiz de todos os juízes, que é o próprio Jesus Cristo, e depois os seus discípulos, os seus seguidores. Mas o que acontece? Porque não está acontecendo essa justiça aqui na terra? Por causa da ganância por dinheiro. As pessoas se corrompem. Então eles só olham para a ganância. Como diz Timóteo capítulo 6, 9. Mas os que querem ser ricos, aí se afastam de Deus. Olhou para a riqueza, se afasta de Deus. Se Jesus tivesse olhado para a riqueza, Satanás tinha enlaçado ele. Então diz assim, mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à ruína e à perdição. A perdição e a ruína. Então, meu amigo e minha amiga, você que está ouvindo, quando eu li estas palavras, e eu vi que o Brasil realmente estava naquela decadência, e na época eu frequentava uma igreja, a igreja, eu não vou citar o nome, mas todo mundo conhece, é aquela maior que existe. Então, aquela que toma o dinheiro de todo mundo, que não olha as consequências. E na época eu frequentava lá com muita fé, lia os livros do pastor e acreditava, mas fui decepcionado. Fui decepcionado quando? Quando eu vi que realmente a Bíblia alertava, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão usando o meu nome, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganam até os escolhidos. Em outras palavras, até os entendidos. Então, escolhido, diz assim a palavra, muitos são chamados e poucos escolhidos. São muitos que são chamados para fazer a obra. Mas aí, só assume só aquele que realmente ele passa a pente fino. Então, veja bem, eu já tinha uma certa experiência, que o Senhor Jesus disse, não cuideis que vim trazer paz à terra, mas espada. Se vós estiver em mim, minhas palavras estiver em vós, pedirei o que quiser será feito. Tudo que pedir o Pai em meu nome será feito. Tudo que pedir na oração que recebereis. Eu digo o quê? Então quer dizer que a gente está sendo enganado? Então esse pastor, líderes, ele apoiava um candidato à presidência. E esse candidato, ele concorria com o outro. E aí o que acontece? O outro, os crentes apoiavam, né? Aliás, o crente apoiava o desse pastor, porque acreditava que ele era um homem escolhido de Deus para governar a nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor.
que aquele que dirige é temente a Deus. Então eu também acreditei. O que aconteceu é que depois que ele foi eleito, as coisas mudou. E esse pastor também, ele, ele também fazia as suas campanhas para comprar rádio, primeira televisão. Eu acreditei que fosse exatamente para pregar a palavra de Deus. Mas quando eu li na Bíblia Sagrada, alertando os golpes desses falsos cristos, falsos pastores, aí me revoltei. Eu me revoltei e aí eu fiz oração. Fiz oração. Então, Deus, se é verdade o que tu fala mesmo, se é verdade, se é isso mesmo, então eu peço a derrota desse presidente e peço também a derrota desse pastor que apoiou. Porque ele fazia campanha, saía carreado, todo mundo de camiseta, lá do fulano de tal no peito e tal. No dia da posse ele foi lá também, estava lá. E assim por diante. Eu acreditava que era uma coisa muito séria de Deus. O que aconteceu é que o presidente passou a mão no dinheiro de todo mundo. Todo o dinheiro que estava na poupança ele prendeu. Dinheiro da poupança, de conta corrente e assim por diante. Se não bastasse um pastor também que fica tombando os bens dos fiéis, então tal pastor, tal é o servo, né? Então o que acontece? Me revoltei e se Jesus disse, nada vos será impossível, então eu orei exatamente para os dois caírem. E os dois caiu. E no momento em que o pastor estava lá, estava sendo preso, estava sendo perseguido, quer dizer, no mesma semana estava sendo perseguido o presidente, que estava a ponto de ir para o impeachment, e chegou ao impeachment. Nem o pastor poderia receber a proteção do presidente, e nem o presidente, quer dizer, poderia contar com as orações do pastor, porque o pastor também estava sendo preso. E aí o impeachment aconteceu. E aí o pastor preso, depois ele foi solto. Nasceu uma grande revolta em mim, por quê? Porque todas as igrejas evangélicas se reuniram para orar por esse pastor. E oraram por ele e tal, faziam campanha e tal, ia até de frente lá à Assembleia, dar as mãos e tal. Quer dizer, deram habeas corpus. O pastor foi solto e depois respondeu o processo, depois ficou tudo normal. O que aconteceu? É que depois esse pastor ninguém mais controlou. Perdeu a noção, perdeu a vergonha, perdeu a timidez, e ninguém controlou. Porque ele compra os juízes. Então a pessoa, quem vai dar tudo, quem vai dar, quer dizer, você vai trazer o seu Isaac para conseguir. Então, o seu Isaac é esse carro, então você vai oferecer. Quer dizer, Deus vai te dar o dobro. Quer dizer, quantas pessoas foram à falência depois desse ato para cá? Mas tudo isso por conta das igrejas que orou por ele. Se não tivesse orado, tudo bem, ele poderia estar solto, mas ele tinha entrado, tinha ficado tímido, quer dizer, e aí ele não ia mais, quer dizer, pedir as ofertas exageradamente, mas continuou. Então, veja bem, eu estou dando esse testemunho porque para Deus nada é impossível. E Jesus disse, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não digo paz, mas espada. E por que eu fiz isto? Eu fiz essa oração porque eu já tinha experiência. Eu fui uma vez ameaçado por uma feiticeira que morava vizinha a mim, de frente a um elevador. E eu tentava evangelizar ela, e ela, tal que eu já tenho o meu santo é forte. Ela disse que já tinha matado 7 pessoas. Se quisesse, podia fazer a pessoa desaparecer em 24 horas. Então, veja bem, eu fiz uma oração, oh meu Deus, ou essa mulher se converte, ou desaparece. Desaparece do prédio, não fica lá junto de mim, né? Aconteceu que ela foi lá, que ela adoeceu, foi para o hospital, de lá foi morar na Vila Formosa, né? Cidade de Pejum. Então, veja bem, um outro caso especial também, de um outro. Uma vez uma mulher estava dando um testemunho lá na Bandeirante, no programa da Hebe Camargo, né?
Esse pessoal que faz revelação, e tal, que o ano que vem vai ser isso, aquilo outro e tal. Aí eu, de frente à televisão, comecei a orar, Deus, amarra, quebra as forças, que ela seja envergonhada, seja mulher, quebra as forças, para que ela não fica contando vantagem aí, vai iludir as pessoas aí. Quer dizer, de repente a mulher começou a passar mal lá na televisão e tal, e a Hebe disse, o que foi, e tal. Aí a mulher ficou meio assim, meio desacordoado, quando ela voltou em si, a Hebe disse, você está passando mal, você está bem? Você quer um copo de água? O que aconteceu? Eu vi um vulto preto, ninguém tem direito de julgar ninguém, só quem pode julgar é Deus. Só quem pode julgar é Deus. Jesus não disse, se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser será feito. Se alguém me ama, guardará minhas palavras e o Pai amará, viremos para ele e nele faremos morada. Se tiver fé, não duvidar no seu coração, pode até dizer para esse monte, sai daqui, passa para acolá, crê somente se fará, será feito. Então veja bem, o homem pode julgar, só que Jesus disse assim, não julgueis e sejais julgados. Diria você, deixe-me tirar um cisto do olho do teu irmão, se não te houvesse uma grande trave. É claro que não, você ia primeiro tirar a trave do seu olho. Então, hipócrita, primeiro tirar a trave do seu olho, para poder depois enxergar o olho do teu irmão. O que Jesus tem que dizer é o seguinte, nós temos direito de julgar, mas nós temos que se julgar nós mesmos. Primeiro limpar a gente. Eu não estou fazendo a mesma coisa. Se eu quiser ser bilionário, trilionário, usando da fé dos outros, eu usava. Deus me deu inteligência, sabedoria, visão das coisas, dom de interpretação da palavra, mas eu dispensei para pregar a verdade, para esclarecer, dar vista ao cego. Então aí está. Esse testemunho é exatamente para as pessoas acordarem. Por isso que eu digo, olha, eu não acredito mais, eu não voto mais em político nenhum. Não voto. Mas eu acredito no poder de Deus. E que a gente pode transformar. É só acreditar. A Bíblia dá essas condições para todos nós. Quando ele diz assim, em Timóteo capítulo 2, ele diz assim, admoesto, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessão e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência. Ponto, vírgula. Para quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quer dizer, você tem poder para dominar as coisas. Então, aí ele diz, portanto, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todo homem se salve e venha ao conhecimento da palavra de Deus. Aqui é vice-versa, que quer que todo mundo venha ao conhecimento da palavra de Deus e se salve, né? Quer dizer, você tem que ter o conhecimento da palavra de Deus e depois aí a salvação depende de você. É você se obedecer. Jesus disse assim, ide a todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura. Então quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Então ele diz que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da palavra de Deus e se salve. Conhecimento da verdade, né? E se salve, né? Aleluia! Glória a Deus. Estou em França. Vamos voltar, finalizar, porque já ultrapassei, porque a mensagem realmente era muito comprida. Eu dei o testemunho, vocês acreditando ou não acreditando, não depende da crença de vocês. O que eu falei foi aquilo que passou comigo. E eu passo para vocês essa confiança da palavra de Deus. Você tem que ter a confiança nas promessas de Deus. Ok? Deus abençoe a todos. Estou em França, finalizando. Amém. São Paulo, muitas pessoas ouvindo a gente aí, lá na Paraíba também,
Sim. O telefone do WhatsApp é 99357-8300. 99357-8300. E mais um aqui, que é o mesmo código de São Paulo, 11 96978-7607. 96978-7607. Dois telefones do WhatsApp, você pode mandar mensagem de texto ou de áudio, conversar com o Luiz Corre, tirar dúvida, perguntar alguma coisa que você quiser sobre a Bíblia Sagrada, né, Luiz? Sim. Um abraço aí para todos os ouvintes de todo o Brasil que está online com a gente, Luiz. Eu dou um abraço a todos vocês e agradeço a todos vocês e que vocês possam também estar trabalhando juntamente comigo, propagando, passando um alô para outras pessoas que precisam ouvir o programa, precisam ouvir a verdade, né? Chega de ser escravo, chega de ficar debaixo de pastor, de dominação de religiosos, ensinando aquilo realmente que eles querem ensinar. Adquira uma Bíblia Sagrada e começa a ler e a meditar, que Deus vai falar com vocês. Porque se Deus não tivesse falado comigo, se eu fosse esperar só porque os pastores sopram lá no púlpito, quer dizer, eu não tinha tido essa fé. Então, eu não tinha tomado essa decisão. E você não pode colocar pessoas para dirigir a tua fé, não. Porque se você for consultar alguém, irmão, isso aí não é de Deus, não, isso aí não pode. Quer dizer, não, você tocou no seu coração para fazer oração, então você faça. Você tem que ser juiz. Então você não é juiz só de curar enfermo e expulsar demônio, não. É juiz de qualquer decisão. Se você vê um patrão aí põe as pessoas para trabalhar, para ele, de empregado, tem pessoas que nem registram a carteira. Eu conheço umas aqui que tem funcionário de 8 anos que nunca tiveram registro na carteira. Quer dizer, isso aí, você tem que fazer oração exatamente para Deus castigar o patrão, abrir os olhos dele, ele tem que registrar as pessoas. Então, o juiz de Deus é para ver as causas erradas. Não é só orar para curar enfermo. Tudo que você vê que está errado, então sente o joelho no chão e ora, eu quero assim, dessa forma. Jesus diz, tudo que pediu o Pai na oração, querendo recebereis. Então, meu amigo, se você for escolhido para ser justiça de Deus, assuma esse ministério. Não fica consultando alguém se deve orar ou se não deve orar. Não, ore. Se viu coisa errada, ore. Cai por terra, em nome de Jesus. Ok, estou em frente. Vamos para a oração final. Ô Luiz, antes de você trazer a palavra final aí, a palavra de Deus, sim. Agradecer também a nossa irmã Conceição Campos, né, pela participação, pela oração. Sim. Eu agradeço. Inclusive, eu ia fazer o programa dividido, mas não deu porque a gente, quando começa com um tema, não dá para a gente encerrar para continuar novamente. Então, eu achei de melhor passar direto e já encerrar o programa. Mas eu ia colocar a oração dela novamente. Irmã Conceição, um abraço, que Deus abençoe e fortaleça cada mais a sua fé e continue participando, ok? Que Deus proteja todos vocês, a família de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Luiz, só me confirma. Eu vou te passar para os ouvintes. Sim. Você que queira assistir o programa, ouvir pelo YouTube, pode estar lá no YouTube, tá, Luiz? Se as pessoas quiserem ouvir saber esse programa e outros e muitos outros, de 4 anos para cá, aliás, há 5 anos que eu venho mandando para o YouTube, né? Mas esse canal, eles liberaram para mim somente este ano, né? Eu nem sabia que tinha canal, e eu simplesmente mandava para o YouTube para guardar todas as mensagens que eu... Aí agora eles começam a mandar e-mail para mim, recado, quer dizer, eu posso estar transmitindo ao vivo, é que eu não me preparei ainda para transmitir ao vivo, mas eu já posso. Mas está todos os programas, está tudo lá no YouTube. Você pode digitar aí Luiz Cordes, C-O-R-D-S. D-S mudo. Aí vai acessar lá o YouTube, o canal, né? Você vai clicar e vai ver todos os vídeos, né? E a gente vai se preparar para, muito em breve, fazer um programa ao vivo, né? Transmitir da Rádio Capital diretamente em conexão com o YouTube, né? Bom, a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos para finalizar. É o Salmo 118. O Salmo 118, para quem não sabe, né? O Senhor Jesus, quando as pessoas estavam fazendo um pré-julgamento dele, né? Ele diz assim, vocês nunca leram nas Escrituras Sagradas? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina.
Quer dizer, ele diz, e ai daquele de quem a pedra, e ai daquele que ela tropeçar dessa pedra, né? E aquele que ela cair sobre cima ficará reduzido a nada, a pó. Então a pedra é a palavra dele, né? É o nome dele. E foi citado, está no Salmo 118. Você pode conferir. Mas vamos fazer a oração. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digo agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Digo agora, casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digo agora aos que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu e pôs um lugar largo. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, porque verei cumprido o meu desejo sobre aqueles que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, nos reis. Todas a gente me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Aleluia. Cercaram-me e tornaram a cercar, mas no nome do Senhor as despedacei. Aleluia. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram como fogo de espinhos. Com força, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para fazer cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça e entrarei por elas. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Começa louvando. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Aleluia. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. É o nome do Senhor. Aleluia. Foi o Senhor quem fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Salva, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos deu a luz, que nos deu Jesus. Até a vítima da festa com corda e levar até os ângulos do altar. Oh, glória a Deus. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal. Por quê? Porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém e amém. Um abraço a todos vocês, que o nosso Deus possa ouvir a oração de cada vocês que estão orando comigo agora. Então, fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltamos no próximo sábado, se assim Deus permitir. Um abraço em França, um abraço a todos vocês que estão na sintonia pela internet. Deus abençoe a todos. A paz. Um abraço, fica na paz. E o Senhor Luiz, até amanhã, você enviar mensagem para o nosso programa, Luiz. Sim, se Deus quiser. Se Deus quer. E a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo sábado, com mais um programa Expressão da Verdade, às 17h30, Luiz. Sim. Assim nós encerramos aqui o nosso programa Expressão da Verdade, desse dia 19 de novembro, do ano 2022, com o Luiz Cordes, diretamente de São Paulo. Eu, Tony Francis, aqui no estúdio da Rádio Primeira Capital, em Oeiras, estado no Piauí. Obrigado a vocês que ficaram online com a gente pela internet. Obrigado, meu povo, em todo o Brasil. Obrigado, nossos irmãos